Beleza, gente? Hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo onde eu vou estar fazendo um top 5 dos jogos que mais me divertiram. São jogos onde eu não vou estar levando em consideração a melhor história ou os melhores jogos, né? Vai ser um top 5 onde eu vou estar falando dos jogos que eu mais gostei de jogar, né? Que mais me causaram diversão, realmente que mais me diverti jogando. E o primeiro jogo que eu coloquei no tópico, que vai ser o 5, né, em quinto lugar, vai ser o Driver 2. O Driver 2 foi um jogo que eu joguei lá em 2003, né? A maioria dos jogos que estão aqui, a maioria eu joguei em 2003 e 2004, no máximo até 2005. E o Driver 2 foi um dos primeiros jogos, né? Sim, foi um jogo que eu gostei muito de ter jogado, né? Que eu joguei assim, que eu descobri no momento num dia que a gente estava muito triste, né? Eu tinha brigado, né, com meu irmão, a gente estava num clima muito pesado, né? De briga, de desentendimento, né? E aí ele acabou trazendo, né, da locadora o jogo Driver 2 pra gente jogar, né? Aí ele chegou lá e pôs o jogo no videogame. E começou a jogar. Depois eu comecei a jogar também. Aí eu joguei o dia inteiro, né? Um jogo, mas joguei sim. Eu gostei tanto do jogo que joguei o dia inteiro. Mas eu não sabia que tinha jeito de trocar o carrinho, né? Trocar de carrinho, na verdade. Então eu ficava rodando a cidade inteira no Driver 2 com o mesmo carro, né? Que eu achava bem legal no Driver 2. Você tinha bastante liberdade, né, da cidade, né? Pra você correr, pra você roubar carro. Só que eu não sabia que tinha jeito de trocar de carro, né? Então eu fiquei o dia inteiro correndo na cidade do jogo. Tinha jeito de escolher várias cidades, inclusive tinha uma fase lá que você passava no Rio de Janeiro e a gente achava bastante legal, apesar que era um Rio de Janeiro meio inventado. Tinha uma fase lá também onde eles tinham vários pontos turísticos do mundo, tudo numa cidade só, né? Uma cidade do deserto também, né? Que a gente gostava pra caramba. Então um jogo que era bastante interessante, um jogo que inovou também, agora contando um pouco das partes técnicas dos jogos, inovou na questão que tinha sistema de colisão, né? Sistema onde que quando o carrinho batia, né, ele destruía, né, ele ficava destruído, ficava tudo amassado, quebrava a calota, o carrinho ia amassando, ia pegando fogo, né. O ponto crítico é quando ele pegava fogo e explodia, aí começava a pegar fogo, você tinha que sair correndo, sair do carrinho correndo, porque senão ele explodia e dava game over. Então eu achava o jogo muito interessante por causa disso, né, trazia um gameplay inovador e dava bastante liberdade pra gente andar dentro do jogo, a gente fazer o que quiser, fugir da polícia, roubar carro. Nessa aí eu gostava muito de arrebentar os carrinhos tudo. Eu tentava atropelar os pedestres, mas não tinha jeito, porque eles corriam, né? Eles saíam correndo, entrando até dentro de parede, né? Era um bug que a gente via no jogo, a gente ria bastante disso, porque se passava perto deles, eles sempre, tanto a pé como de carro, se passava perto dos pedestres, eles iam, assustavam e corriam, né? Só que quando você passava perto deles de carro ou de a pé também, eles corriam, se passava perto da parede, corria, entrava dentro da parede. Então a gente ria bastante desse bug, né? Na época a gente não conhecia nada de internet, a gente não tinha internet, não tinha YouTube, né? Nem seguia as revistas de game, então a gente nem sabia que era um bug, né? A gente achava engraçado aquilo, a gente achou que o desenvolvedor tinha colocado aquilo no jogo de propósito, mas não era um bug do jogo. Tinha outro bug também, né? Agora contando um pouquinho a mais sobre o game, né? Tinha o bug que você entrava dentro de um túnel lá e o carrinho caía no nada, no preto, né? E acionava o sistema de game over, né? Dava uma raiva em mim mesmo que lá, passava muita raiva com aquilo, porque às vezes eu tinha ido muito longe com o carrinho e você andava na cidade inteirinha, ia longe pra caramba, passava dentro do túnel, o carrinho saía fora do cenário e dava game over. Então, Driver 2 foi um jogo que me diverti muito. O Driver tá em quinto lugar, foi um jogo que eu me diverti muito jogando, foi um jogo realmente que eu gostei muito de ter jogado, de ter conhecido, vale muito a pena jogar. Agora no quarto lugar eu coloquei o Final Fantasy IV. O Final Fantasy IV ele é um jogo que eu gostei muito de jogar. Eu conheci esse jogo em 2004, né? Que meu irmão também trouxe, né? Um CD lá de Play 1, né? Lembrando que esses jogos que estou falando aqui pra vocês são todos de Play 1, né? Não tem nenhum de PC, porque na época a gente não tinha computador, não tinha internet, a gente tinha só o Play 1 na época.
Então, Final Fantasy IV, um jogo que eu conheci em 2003, né, em 2004, foi um jogo que eu comecei a jogar porque eu achei bem interessante, né? No jogo todo mundo já conhece, mas está falando um pouquinho aqui sobre a história do jogo, assim, sobre assim, o objetivo principal do jogo, né? A gente começa o jogo com um Cécio, né? Que ele é colocado, na verdade é dado para ele uma missão, né? Pelo rei lá da cidade, né? Que para ele recuperar os cristais lá do Final Fantasy, que a gente tem que Final Fantasy 4, a gente tem que recuperar os cristais para dar pro rei lá, nem sim, resumindo bastante a história. Claro que é mais coisa que isso, mas aí você tem que fazer uma jornada, né, uma viagem. Tem que evoluir no jogo. Então eu gostei muito da história do jogo, né? Na época eu jogava o jogo só em inglês, eu não sabia inglês, mas gostava do sistema, né? De RPG, né? Que você tem que ir evoluindo o personagem, fazendo ele ficar mais forte, pra gente enfrentar os bichos mais fortes na frente, os chefes. Então eu achava isso muito interessante, você poder montar o personagem do teu jeito, né, ficar forte, você colocar, equipava a armadura, você ia trocando isso, comprando as armas e as armaduras mais fortes, à medida que o jogo ia avançando, você ia trocando. Então eu achava isso muito interessante, gostava do sistema de batalha, das músicas também, né? A parte sonora do Final Fantasy IV tá de parabéns, umas musiquinhas muito boas, muito interessante, principalmente aquela de batalha, aquela também acho que é da Rosa, né? Do início do jogo, aquele romancinho do Cécio e da Rosa, parece, né? Eu não lembro se é da Rosa, mas acho que é. Entre os dois, então achar bem legal a musiquinha. E o jogo inteiro, então, muito bom. Só que esse jogo eu não zerei, não. Eu joguei mais ou menos, acho que até a metade, nem lembro muito o ponto que eu parei. Tentei zerar ele de novo em 2012, né? Mas eu acabei parando lá na lua também. Tem uma parte lá na frente, com um pouquinho de spoiler, né? Contando um pouquinho de spoiler, mas lá pra frente a gente vai pra lua, né? No game. E aí eu acabei parando lá, desistindo de jogar, porque tava achando as batalhas muito repetitivas, naquele sistema clássico de batalha por turno, né? Então um pouco repetitivo. Mas na época a gente não ligava com isso, não. Achava interessante pra caramba o sistema de batalha, achava interessante pra caramba o jogo. Também a gente era mais novo, era criança, tinha mais tempo, tinha mais paciência também. E aí a gente jogava pra caramba. Nesse jogo foi um jogo que eu me diverti muito também jogando. Foi um jogo que me introduziu no mundo do RPG, porque até então não conhecia o jogo de RPG. Conhecia os outros gêneros, né? Como luta, jogo de corrida, jogo de aventura, mas RPG ainda não conhecia. Então Final Fantasy IV é importante na minha vida por causa disso, porque me introduziu no mundo dos jogos de RPG, né? Então Final Fantasy IV é um excelente jogo que vale muito a pena jogar. Agora eu vou estar falando para vocês, né, do Final Fantasy VIII. O Final Fantasy VIII foi um jogo que, nossa, esse jogo aqui marcou época na minha vida. Eu já falei dele em alguns vídeos aqui do canal, né, num top 5 dos jogos com melhor história. Eu citei ele também, porque tem uma excelente história. A história do jogo, na verdade, foi o que me comprou na época, porque eu não entendia inglês, mas meu irmão entendia mais ou menos, então ele me explicava a história do jogo, né, ele jogava, e eu ficava lá sentado no sofá, vendo ele jogar. Ele começava a me contar sobre a história do jogo ali, explicando pra mim os fatos, né, no jogo. Então eu gostava pra o romance do Squall lá com a Rina, a gente achava muito interessante, eu achava muito interessante, né, o romance dos dois, que no começo do jogo, os dois não se batem, né, o Squall com a Rina não dá certo de jeito nenhum. A Rina acha o Squall muito mal, né, não se preocupa com ninguém, ela acha que o Squall não se importa com as outras pessoas. Mais pra frente no jogo, os dois vão tendo ali um relacionamento ali que vai ficando muito forte ao decorrer do jogo, até o final do jogo. O Final Fantasy VIII, eu gostei, que nem eu falei pra vocês, que me comprou, na verdade, no game, que fez eu jogar o game, foi a história do jogo. É o que eu mais gostei no game. Mas o jogo também tinha um excelente sistema de batalha, né? E sistema de equipamento também, né? Que negócio tinha um jeito de equipar lá das junção, né? Eu achava que lá magnífico, eu achava que lá muito divertido de ficar montando, que negócio de junção, que negócio de colocar as magias lá para aumentar a mágica dos personagens, estragênica, a força deles, que negócio que eu achava muito, aquele negócio do GF, eu adorava os GF, pegar GF, usar eles nas batalhas, sendo que no principal, no jogo, se você jogar ele direitinho, você nem precisa usar muito os GF não, mas eu usava, né? Eu usava os GF pra caramba, porque eu achava legal
legal os ataques deles, que negócio é ficar evoluindo eles, além de evoluir os personagens. Então eu achava isso também muito interessante. Então o Final Fantasy VIII foi um jogo que eu amei ter conhecido, eu amei ter jogado. Na época que eu joguei Final Fantasy VIII eu já gostava de RPG, eu já tinha conhecido RPG, já estava sabendo direitinho como é que era o RPG. Então foi um jogo que eu entrei já sabendo como é que jogava, né? Esse jogo, Final Fantasy VIII, eu demorei bastante pra... Na verdade eu não zerei o jogo, né? Eu demorei o ano inteiro de 2004 para conseguir chegar até o final, porque como eu não sabia inglês, eu me perdia demais no jogo, mas perdia muito mesmo, e eu não lidava muito bem com aquele sistema de junção do jogo, eu não sabia fazer direito, então a gente tinha que ficar pedindo pro meu irmão fazer pra mim, fazer a junção dos personagens pra mim, ele lá arrumava tudo direitinho pra mim e me entregava. Tinha que ficar enchendo o saco dele toda hora pra ele fazer pra mim, porque eu não sabia fazer e eu me perdia demais. Então eu tinha que encher o saco dele pra ele me ensinar também onde que tinha que ir no jogo, né, pra mim conseguir ir pra frente no jogo. Foi um jogo que infelizmente eu não zerei. Cheguei lá no último chefe, mas infelizmente meu memory card caiu no chão, né? E aí eu perdi o save, né? Danificou o save, apagou o save do jogo. E aí eu fiquei sem zerar o jogo. Mas é um jogo que até hoje eu tenho vontade de jogar de novo, jogar ele direitinho e zerar ele. Até hoje tenho vontade de zerar, mas hoje eu não tenho muito tempo mais, não tenho muita paciência, né? Mas é um jogo que eu amei ter jogado, amei ter conhecido. Então tá aí o Final Fantasy VIII em terceiro lugar, vale muito a pena jogar. Agora eu vou estar falando para vocês de outro clássico mesmo dos games, um jogo que eu amei também ter conhecido, um jogo que eu lutei para aprender a jogar. O que eu mais gostei no jogo, na verdade, foi a história, né? Também eu gostava da mecânica. O Resident Evil 2 foi um jogo que eu conheci, mas na época que eu conheci ele em 2003, né? Esse jogo eu conheci ele em 2003, mas no começo, né, eu não conseguia jogar, porque tinha aquele sistema de movimentação do controle, sabe? O sistema de controle dele, ele era um sistema de tanque, sabe? Que eu tinha muita dificuldade, não conhecia, né? Esse tipo de comando nos jogos, né? Então eu sofri bastante para aprender a jogar, para dominar o sistema de controle dele. Aí acontecia, eu pegava o jogo, começava a jogar e eu não conseguia sair daquela primeira parte de jeito, não chegava nem na delegacia na época, lá na mansão, porque eu morria antes. Aí depois muita luta, muita ralação também, eu consegui aprender a jogar. E aí comecei a jogar o Resident Evil 2, né? O que eu mais gostei no jogo foi a história. Meu jogo tinha também uma mecânica muito interessante. Tinha aquele negócio dos enigmas, né? Como todo mundo sabe, né? Você tinha que fazer aquele que a gente chamava na época era de código. A gente chamava muito de código, código disso, código daquilo, o código daquilo outro. E o Resident Evil 2, o legal dele, que também, como todo mundo já sabe, né? A gente podia jogar parece que era de 4 maneiras, né? Tinha 2 discos, ele vinha com 2 discos, mas acho que a gente podia jogar de 4 maneiras, com o Leon, com a Claire, mas parece que tinha um jeito de jogar, acho que é assim, acho que tinha um jeito de jogar quando você fazia, dava diferença de você jogar ou primeiro com o Leon, ou primeiro com a Claire, parece que tinha diferença na história, mas eu sempre jogava primeiro com o Leon e depois com a Claire, então eu nunca testei outra forma, né? Eu jogar primeiro com a Claire, sempre jogar primeiro com o Lee, porque eu achava que só jogando primeiro com o Lee que liberava o cenário B da Claire, e não é bem assim. Mas um jogo que marcou minha vida, foi o primeiro Resident Evil que eu zerei, né? Eu gostava muito, o que fez na verdade eu tentar zerar o Resident Evil, além da história, Resident Evil 2, foi aquela parte do final daquele negócio sabe lá da Self-Destruct Activate, aquele alarme lá. Eu gostava muito de ver o meu irmão jogando aquele finalzinho, abrindo que as portas dos laboratórios. E eu achava aquilo lá muito legal e queria também jogar, né, para passar por aquela parte do jogo, né? Então aí eu gostava pra caramba, Self-Destruct Activate. Aí você arrumava aquele apavoramento que não precisava nenhum apavoramento, mas era a hora que eu apavorava para arrumar uma correria no jogo,
pra entrar no clima, né? Que negócio tem que fugir logo, tem que sair logo do lugar, porque vai explodir tudo. Se você ficar, vai morrer. Só que ali não explode com você dentro de jeito nenhum, né? O próprio jogo mesmo é bastante linear. Enquanto você não sai dali, não explode. Mas da primeira vez que eu joguei, né? Apavorava com a musiquinha lá, Self-Destruct Activate, e ia correndo, né? E saía correndo feito doido. Então um jogo que eu mais gostei no jogo foi a história, a mecânica também era bem legal, que negócio de você pegar um item lá na frente, pegar uma chave lá na frente para abrir uma porta lá atrás, aí abre aquela porta, você pega outra chave para abrir outra, e aí o jogo ia se passando, né? E aí o jogo ia evoluindo e você conhecendo a história, né? Então é um jogo que eu consegui zerar. Esse eu consegui zerar, né? Foi um jogo que eu zerei pela primeira vez, né? Até foi num dia de tarde, né? Eu zerei ele bem de tardezinho mesmo, acho que era umas 5 horas. Eu consegui zerar o Resident Evil 2, né? Aí foi um jogo que eu zerei de tanto medo, né? Eu zerei com bazuca esse jogo, né? Chegou no final do jogo, eu tava tudo apavorado, peguei a bazuca, né? Peguei a bazuca do save lá do meu irmão, né? Que ele jogava e fazia aquele negócio de zerar com menos tempo possível, sabe? E aí ia liberando as armas e eu jogava no save dele. Aí eu pegava só as armas boas, né? Pegava a bazuca, as armas que ia liberando. E aí eu zerei, né, com o bazuca de tanto medo de morrer pro zumbi. Então esse jogo Resident Evil 2 foi o primeiro jogo da série Resident Evil que eu zerei. Depois eu zerei o 3 também no mesmo ano, né? Eu zerei o 3, depois o 1 eu joguei, mas até hoje eu não zerei também. Eu desisti do 1 naquela parte depois que eu vi acho que foi o Licker lá abrindo porta, né? Eu acho que eu desanimei naquele pedaço, porque é muito improvável o Licker vir correndo e abrir uma porta. Eu desanimei do jogo ali, mas até hoje eu tenho vontade de zerar o Resident Evil 1. Então, gente, esse foi o segundo lugar, né? O Resident Evil 2. Um jogo que vale muito a pena jogar. É um jogo que agora eu vou estar falando do jogo que eu coloquei em primeiro lugar, o Yu-Gi-Oh! Porque foi o primeiro jogo de Play 1 que assim, eu batalhei para ter jogado, eu consegui zerar, foi um jogo que eu ralei muito para conseguir zerar, porque o Yu-Gi-Oh! Como todo mundo sabe, é um jogo que você tem que duelar muito, mas você tem que moer ali na frente do console para você conseguir as cartas boas, para você conseguir ir para frente no jogo e zerar, né? E no final o jogo fica bem apertado mesmo, né? Para você conseguir vencer lá os últimos duelistas lá pra você conseguir zerar, né? É um jogo também que acompanhou a vibe do Yu-Gi-Oh! Lá do anime, né? Passava na Globo, né? A gente assistia o anime de manhã, na hora que a gente voltava da escola, e ia jogar Yu-Gi-Oh! Depois, acabava Yu-Gi-Oh! Na televisão, a gente jogava Yu-Gi-Oh! No Play 1. Então isso era muito legal, né? Jogar com os mesmos personagens, né? Enfrentar, na verdade, os mesmos personagens que a gente via na televisão, no anime, né? Então isso aí eu achava legal pra caramba. Gostava de jogar, de lutar contra a Teia, né? O personagem que eu mais gostava era a Teia, né? O personagem que eu mais gostava do Yu-Gi-Oh! Era a Teia dentro do anime. Aí poder jogar com ela no jogo, né, jogar contra ela no jogo era muito legal. O Joey também eu gostava muito, o Seto Kaiba, o Kaiba que a gente arrastava bastante bagaço, né, na época, né, porque no anime ele dava aquela de ser o fortão, o que pode, aquele, assim, ele dava uma de forte, de mais importante que todo mundo, né. Aí no jogo a gente tinha uma armolação com ele, tinha um Reishin também. O Reishin tinha uma pegadinha ali que todo mundo já sabe hoje, mas na época eu ralei para descobrir que você tinha que perder pra ele, né, no jogo, pra você conseguir ir pra frente. E eu achei que tinha que ganhar de todo jeito, então eu fiquei lutando com ele até conseguir ganhar, só que eu não consegui ganhar. Eu diz aí na internet, não sei se é verdade, nunca tentei, mas diz que tem jeito de ganhar dele, mas eu não sei, nunca tentei, porque eu achei que era script do jogo, né, e aí você tinha que perder, porque ele era muito difícil. Então naquela parte ali, você não tinha um deck forte ainda para enfrentar ele, mesmo colocando campo, colocando os monstros que recebem força do campo, né, bônus do campo, aí você não consegue vencer. Então eu nunca tentei vencer ele, mas foi um jogo que marcou minha vida mesmo, porque por causa do anime também, né, a vibe do anime, e porque foi um jogo que eu diverti muito jogando. Foi o primeiro jogo assim que eu ficava dia de sábado assim o dia inteirinho duelando para ganhar as cartas. A gente começava a duelar
muito mesmo, né? A gente duelava, eu e meu irmão, a gente revezava os memory card ali na frente, que era uma televisão só, um videogame, e, e na época eu tinha dois memory card, né? No começo eu jogava só no memory card dele, aí não tinha jeito de começar um save novo, porque o Yu-Gi-Oh! Dava pra salvar só uma vez, né? Criar um save só pro memory card. Aí o que acontecia? Eu aprendi a duelar, na verdade, foi no save dele, no Free Duelo. Só podia jogar no Free Duelo, lá no Free Duelo. No Free Duel, né? Só podia jogar no Free Duel, porque não tinha como ir pra frente no jogo, não podia ir pra frente no jogo dele, né? Aí eu jogava só no Free Duel, ficava duelando ali, aprendendo a duelar, ganhando as cartas pra ele, né? Porque não era o meu deck, mas depois eu consegui o meu save, consegui o meu memory card, aí eu pude montar finalmente, né? Até comemorando, até enchendo os olhos d'água de felicidade, eu podia estar criando meu próprio deck, né? Escolhendo meus monstros, duelando do jeito que eu queria, com quem eu queria, e duelando e ganhando as cartas pra mim, né? Outra curiosidade, isso aí para todo mundo que eu conto, contei pro meu irmão também na época, e ele não acreditou, mas eu perdi pro primeirinho, gente, eu consegui perder um duelo pro primeirinho. Ninguém perde aquele duelo. Eu perdi esse duelo com ele, com o primeirinho lá no jogo, né? Eu perdi o duelo com o primeirinho, né? Uma curiosidade aí minha. Então, o Yu-Gi-Oh! Foi um jogo que marcou minha vida. Foi o primeiro jogo de Play 1 que eu zerei, que eu lutei pra zerar, na verdade. O Yu-Gi-Oh! É um jogo bastante difícil de jogar, né? Um jogo demorado, você tem que duelar muito, né? Pra jogar, mas um jogo que eu gostei tanto, mas que eu gostei tanto, que eu amei tanto, que eu lutei pra zerar e consegui zerar esse jogo. Então foi um jogo que me trouxe muita felicidade, muita alegria. Todos os jogos aqui dessa lista me trouxe muito. Ele foi os jogos que mais me trouxe alegria ao jogar. Jogos que eu conheci, o Final Fantasy IV, que foi um jogo que me introduziu no mundo do RPG. O Driver 2 também foi um jogo que, quando eu conheci, eu me diverti muito, né? Quando eu conheci o game, eu me diverti muito, que é um jogo que me trouxe muita novidade, que negócio do carrinho quebrado, do carrinho destruir, voar a calota para um lado, para o outro, do carrinho explodir. Então, um jogo que trouxe alguns sistemas, né, inovadores na época, um jogo que inovou na sua época. Resident Evil também é um jogo muito bom, muito interessante. Final Fantasy VIII com uma fantástica história. Claro que tem outros jogos aqui que eu poderia estar colocando, mas como é um top 5 dos jogos que mais me divertiram, como é um top 5, eu coloquei só 5 jogos, mas tem mais jogos bons que marcaram minha vida. Como eu acabei de falar, esse vídeo foi um top 5 não dos melhores jogos, mas dos jogos que eu mais me diverti jogando. Então, gente, então é isso. É um vídeo que eu queria fazer muito, um vídeo que eu planejei para fazer, um vídeo que eu espero que vocês tenham gostado. Então, valeu pela força, pelo apoio, e até o próximo vídeo, gente. Valeu, falou e tchau.